Cat Noir está sendo novamente excluído na 6ª temporada de Miraculous? Você acha que sim? Bem, eu vou te explicar aqui alguns motivos do porquê isso está acontecendo e se isso vai ser legal na série. Bem, eu me chamo Hará e vamos começar com o vídeo. Bem, vamos lá. Basicamente, a 6ª temporada ela já foi lançada e já temos 4 episódios. E bem, basicamente nesse 4 episódios, a gente percebeu que muitos personagens tiveram destaque, menos o Cat Noir. Muitos personagens estão tendo muito destaque na série e o Cat Noir está sendo deixado de lado, e isso dá para perceber. Por exemplo, no episódio Desenha Triste, onde a gente tem um destaque da Rena Rouge Carapace, dando baixo destaque à Rena Rouge, a gente vê que o Cat Noir foi deixado um pouquinho de lado novamente e ele não teve tanta utilidade nesse episódio. E no episódio Loube a Voz, onde a Ladybug tem que salvar o Adrian, basicamente o Cat Noir nem participa do episódio. Basicamente é só a Ladybug contra os vilões e assim continua. Poucos episódios a gente vê o Cat Noir tendo destaque, então a maioria dos episódios que foram lançados até agora, o Cat Noir não teve quase nenhum destaque. Apenas no episódio Sublimação que o Cat Noir teve um pouco de mais destaque, e isso é algo legal. Mas a gente consegue perceber que o Adrian, ele basicamente está sendo um pouquinho deixado de lado como Cat Noir, o que já acontecia na 4ª temporada, mas nessa 6ª está acontecendo mais. Vamos falar do lado negativo disso. Basicamente, o Adrian ele sofreu muitos traumas e basicamente ele está sendo deixado de lado, e dessa vez isso pode mexer um pouco com ele, porque não vamos negar, tudo que aconteceu na 5ª temporada mexeu muito com o Adrian. A gente pode perceber nessa cena onde o Cat Noir está falando com a Ladybug e a gente pode ver que ele está fazendo uma cara de raiva, deixando bem claro que tudo o que aconteceu mexeu muito com ele. Então provavelmente o Cat Noir está com raiva. Então tudo isso de deixar o Cat Noir sendo excluído pode deixar ele com raiva novamente, e ele pode perceber isso. Ele pode perceber também que a Marinette tem um segredo que não quer contar pra ele, e esse segredo tá atrapalhando a Ladybug enfrentando os vilões. Então ele pode perceber isso e ver que a Ladybug não está confiando nele novamente. Então isso pode deixar ele com muita raiva outra vez. Isso já acontecia na 4ª temporada de Miraculous. Basicamente o Cat Noir estava sendo excluído e ele percebeu isso e ele começou a ficar com raiva. Ele começou a discutir mais com Marinette, como Ladybug, mais sobre isso, do fato dele estar sendo excluído e dele não estar gostando. E isso afetou ele em diversas formas, porque ele é um dos heróis principais e ele basicamente era para ser um dos líderes dos heróis. E ele está sendo rebaixado apenas para um herói secundário, basicamente. Sendo que ele era para ser um dos principais, ou o principal junto com a Ladybug, e os dois lutarem juntos. Só que, claro, o segredo dos dois é algo que atrapalha muito, já que eles não podem contar muita coisa sobre eles. Basicamente, ele percebeu que estava sendo excluído. Só que, nessa 4ª temporada, no episódio Catwalk, ele percebe que ele tem que entender que nem sempre ele vai ter que agir como a Ladybug e resolver tanto assim as coisas como ela. Por exemplo, a Ladybug sempre resolve tudo, mas o Cat Noir percebeu que nem sempre precisa tanto assim dele, e que basicamente a Ladybug pode tomar conta da situação sozinha. E bem, ele aceitou isso e percebeu que tá tudo bem. Então, isso não é um problema pra ele exatamente. Tanto que nesses últimos episódios da 5ª temporada, Ladybug deixava bem óbvio que tinha segredos muito grandes, principalmente depois da derrota do Rockmoth, e o Cat Noir aceitou que ela não pode contar isso para ele. Então, basicamente, isso é algo que sim, ele já se acostumou que alguns segredos a Ladybug não pode contar e que muitas das vezes ele não vai ajudar nas situações. Porém, nessa do Rockmoth ele queria muito e ficou bem chateado pelo fato que a Ladybug enfrentou ele sozinho. Não é à toa que ele ficou com raiva nesse episódio. Vamos falar agora exatamente da Ladybug. Basicamente, a Ladybug tá deixando sim o Cat Noir de lado, e isso é algo que agora vem da própria Ladybug.
Basicamente, a Ladybug tá se escondendo mais em segredos e outros segredos que ela não conta pra ninguém, principalmente da derrota do Rockmoth, e basicamente tem coisas que ela não conta nem para suas amigas, e simplesmente ela tá excluindo cada vez mais o Cat Noir, mesmo ele aceitando. Simplesmente Ladybug tá cada vez mais se confundindo mais em suas decisões, e isso pode atrapalhar muito ela como líder, já que muita gente sabe que isso tá atrapalhando a Marinette em diversas formas nessa sexta temporada. A gente não tá reconhecendo a Marinette que a gente conhece antes, porque ela tá com uma personalidade totalmente diferente. E bem, cada vez mais ela tá excluindo o Cat Noir. E bem, vem a dúvida, será que isso pode se transformar em um problema na série? Não sabemos exatamente, mas isso é uma possibilidade. Mas e aí, o que você acha? Mas e aí, o que você achou do vídeo? Se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. E te espero no próximo vídeo.